Boa noite. Quem sou eu para discordar de Eduardo Peninha? Mas, desculpe-me, Peninha. É Eduardo o quê? Pena? É Eduardo Peninha? Não sei. Bom, não sei. Eu sou fã dele. Eu acho ele um historiador fantástico. Mas publiquei agora um vídeo dele sobre caça às bruxas, que é um tema que está em voga. Isto porque o Donald Trump considerou que no Brasil está havendo caça às bruxas por conta de Bolsonaro estar sendo julgado merecidamente. Mas, Peninha, a caça às bruxas se deram entre o século XV e o século XVII. Após o Concílio de Nicéia, promovido por Constantino, porque, de fato, primeiro havia uma grande ebulição social e Constantino, como imperador de Roma, não estava dando conta. Nós estamos falando dos anos 325 depois de Cristo, quando a religião católica já estava se ampliando. Primeiro eu volto ao princípio. Jesus foi morto porque ele estava causando uma grande revolução na sociedade judaica. E isso não agradava aos judeus, ao Sinédrio, Caifás, que era o sumo sacerdote. Jesus estava, vou voltar um pouco antes de Jesus, João Batista foi uma figura muito importante na evolução da igreja. Não da igreja exatamente, mas no cristianismo. Porque Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus não veio para isso. Mas João Batista já incomodava os judeus e o Império Romano. O Império Romano talvez até que nem tanto. O Império Romano acho que não tanto. Não estava preocupado. João Batista pregava lá no deserto e batizava no rio
Até eu renovei no Rio Jordão. Pronto, lembrei. Só foi eu lembrar que eu também fui rebatizado lá. Lembrei. Rio Jordão. Então, João Batista já incomodava os judeus. Porque as pessoas, né? João Batista pregava no meio do deserto. E João Batista era primo de Jesus. Existe, inclusive, antes do nascimento de ambos, Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, que era mãe, ainda em gestação, de João Batista. E esse encontro entre Maria, que elas eram primas, esse encontro entre Maria e eu falei Isabel, a mãe de João, foi quando Isabel reconheceu que Maria carregava no seu ventre um ser muito especial. Tanto que a maior louvação dela é: Ave cheia de graça, bendita és tu que traz no teu ventre o Salvador. E, claro, João começou primeiro a sua missão. Começou a pregar no deserto, comendo, se alimentando de gafanhoto e mel, pouca roupa, peles de animais. E um belo dia, aos 30 anos, João já estava lá fazendo o seu trabalho no Rio Jordão, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, etc. E Jesus, de repente, vai a João para ser batizado. Eu vou voltar para as bruxas, viu, Peninha? Vou voltar para as bruxas. Eu sou seu admirador. Até republico suas postagens e tudo mais. Mas eu estou falando pelo lado religioso. Talvez você esteja falando lá pelo lado histórico, de Estados Unidos, essa coisa. Eu estou na linha, no raciocínio religioso. Eu sei que você é muito inteligente, você tem muita cultura, você viveu vida de hippie, e eu sei que você teve com pessoas muito influentes culturalmente. Não quero de maneira nenhuma diminuir os seus conhecimentos, mas acredito que você está equivocado quando você fala da caça às bruxas. Então,
Quando Jesus chega para ser batizado, João Batista o reconhece como o Messias. Eram primos. E João Batista disse: não, eu não sou digno de te batizar, tu é que devias me batizar. E Jesus insiste: não, eu quero ser batizado por ti. E João batiza Jesus. Escuta a voz: este é o meu filho amado, em que pus nele toda a minha complacência. Uma voz do alto. Inclusive, João, ele diz: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. A Jesus humildemente, ele disse: não, eu quero ser batizado por você. E Jesus foi batizado por João. Daí, Jesus sai e João diz para ele mesmo: é preciso que eu diminua para que ele cresça. João, por final, a vida de João ele foi preso porque ele acusava que o imperador César, ele tinha uma concubina e ele desafiava o próprio imperador. E por isso ele foi preso e tinha uma filha, que agora não me lembro o nome, da mulher desse imperador. E o imperador queria que esta filha deles, ou dela, não sei, dançasse para eles, e prometeu. João já estava preso, e prometeu que realizaria qualquer pedido que ela o fizesse. Só que ela tinha uma certa queda, não sei se ela ou a mãe, agora na memória eu acho que eu não recordo bem. Ela dançou e ao final o imperador César chama ela e pergunta que desejo que ela gostaria que ele realizasse. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. Palavra de rei, não se volta atrás. E foi assim que o rei mandou matar, degolar João Batista e, degolando, trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Enquanto isso, Jesus estava fazendo sua quarentena lá no deserto, se preparando para a sua missão. Eu voltei muito no tempo. Voltei muito, mas para dar um contexto de como
veio depois a caça às bruxas. Porque a partir de Jesus, da sua morte e ressurreição, então cada vez mais crescia aquele movimento em torno de Jesus, depois que ele já havia morrido. Então, ficou praticamente impossível, porque Jesus foi um revolucionário, e claro que com a morte dele, aflorou cada dia mais a revolta do povo que se converteram ao cristianismo, e estava difícil para o imperador no caso aí já era o governador Pilatos, controlar toda movimentação religiosa cristã. Porque os romanos, eles já não estavam dando mais conta. Claro que no princípio os apóstolos, os primeiros cristãos, como eu já disse aqui, se reuniam escondidos em catacumbas e etc, etc. Mas chegou um momento que efervesceu, sobretudo depois de Pentecostes, né? Depois de Pentecostes, então, se espalhou a religião católica. A mãe de Constantino, por sinal, que era o imperador na época, em 325, mais ou menos, no século XIV, a mãe de Constantino, ela era cristã. Eu conheci na Itália, em Roma, uma escada inteira que ela trouxe de Jerusalém para Roma. Ela trouxe aquele obelisco que tem no Vaticano. Aquele obelisco veio lá de Jerusalém também. Enfim, ela saiu catando tudo, a mãe de Constantino. Tudo que era religioso, porque ela havia já se convertido. Então, tudo que dizia respeito a Jesus, ela queria trazer para Roma. E depois, aí sim, chegamos a Constantino. 325 anos depois. E Constantino, ele disse, ele não podia mais governar porque já estava havendo uma grande confusão, revoluções, brigas, contendas e etc, etc. E o que dizem é que ele foi para uma guerra e ele sonhou. Ele teve um sonho com a cruz de Jesus. E ele fez uma promessa, depois que ele teve esse sonho, ele fez uma promessa de que
Se ele vencesse aquela guerra, ele se converteria ao cristianismo. E assim foi feito. Ele ganhou a guerra, a mãe dele já era cristã, e ele se converteu, se batizou e tornou-se cristão, e além disso, ele tornou a religião católica a religião oficial do Império Romano. Daí, claro, a igreja, fizeram o concílio de Nicéia, primeiro concílio, né, de Nicéia, comandada, como se diz assim, convocada pelo próprio Constantino, e reuniram os bispos, todos os bispos, porque houve uma prática religiosa de diferentes matizes, não é? Então, aí Constantino disse, não, vamos reunir todos os bispos de todas as regiões e vamos, como dizer assim, colocar em ordem a religião católica. Foi aí que escolheram os evangelhos, né? Tem muitos evangelhos que são apócrifos, ou seja, não são canônicos. Tem evangelho de Madalena, tem evangelho de Filipe, tem evangelho de Tomé, tem vários evangelhos, mas não foram considerados canônicos, porque não existia assim uma base fundamental, alguma coisa assim, né? Que alguns até heréticos, né? E por fim ficaram 4 evangelistas. Escolheram 4 evangelistas que já tinham escrito seus evangelhos desde 50, 60 anos depois de Cristo. Nós estamos em 320 anos depois de Cristo. Então, aí, se eu não me engano, são 70 e poucos livros, incluindo os evangelhos, o Velho Testamento. Incluindo o Velho Testamento, são 70 e poucos livros, não sei, 77, 76 livros. Esses foram que ficaram. Mas, agora vamos, Peninha, escuta, que eu vou te dizer agora. Que você não é obrigado a saber, que você não estudou a Bíblia. Me desculpe, você disse que
na tua ignorância, você fala sempre isso, né? Não conhece isso, não conhece aquilo. E de fato você tem razão. Eu estou brincando com você, que eu sei que você é um cara inteligente. Puxou muita erva. A erva é boa, dá, liberta. E o que acontece é que quando a religião católica torna-se a religião oficial do Império Romano, a Igreja cometeu também os seus abusos. A Igreja Católica antes era perseguida, martirizada, os cristãos viviam escondidos, os cristãos eram jogados no Coliseu para serem comidos pelos leões, eram apedrejados. A Igreja Católica também cometeu muitos erros. Muitos erros a Igreja cometeu. Quando ela se sentiu no poder, aí ela começou a perseguir. Ela começou a perseguir todos aqueles pagãos. Todos aqueles que não eram, que não pertenciam ou não professavam a religião católica. E começou a perseguir. E aí, no século XV até o século XVII, começou-se a caça às bruxas. Considerava-se as bruxas porque era misógino. A Igreja, só para lembrar aqui o que eu vivi no seminário, a Igreja dizia que a mulher era o cão vestido de saia. Para fazer com que a gente nem pensasse em mulher. Mas tive diretor que dizia isso, que mulher era... Você vê quanto durou essa misoginia da Igreja Católica, porque eu não sou tão velho assim, e aos, sei lá, aos 12, 13, 14 anos ouvia isso, né? E eu acreditava que a mulher era o cão vestido de saia. Ô, coisa boa é mulher, eu nunca vi coisa melhor no mundo. E o padre me dizia isso, meu diretor. Não dizia a nós todos. Então, essa misoginia contra as mulheres, sobretudo as mulheres, né? Foi uma perseguição. Toda pessoa, e tinha mais mulheres do que homens nessa história, e que não profanasse, que não
que não era católica, que não seguisse a religião, era considerada como uma bruxa. Desse jeito. Então muitas eram perseguidas, queimadas, apedrejadas. Então, daí saiu o termo ou a afirmação, ou melhor, o movimento de caça às bruxas. O que, agora pronto, eu já vou para o século XXI, sair do século XVII. Já expliquei que as mulheres naquele tempo era que faziam as bruxarias, aquelas coisas, e toda pessoa que não fosse consideradas, que não fossem cristãs, todas as pessoas, eram condenadas à fogueira, eram queimadas como bruxas e hereges que não faziam parte da igreja. Aí vem as cruzadas, que foi outro movimento que a igreja promoveu, que a igreja tomou conta praticamente de tudo, né? A igreja foi dona quase de toda a Europa. A igreja tomou tudo. Meus colegas padres que me perdoem se eu estou falando a verdade. Se eu estiver aqui falando a mentira, também entra aí e diga se está errado. Mas foi a verdade. A igreja foi dona de todo o território europeu. E inclusive na colonização, aqui nós tivemos no Brasil. E diziam que os índios não tinham alma, que os negros não tinham alma na escravidão. Aí já é outra história. Mas eu quero voltar para esse Trump, que está falando aí que há caça às bruxas, né? Não, primeiro já começa que não é caça às bruxas, pode ser caça aos bruxos. Bolsonaro, os filhos, Malafaia, Edir Macedo, tudo bruxo. E agora querem intimar nosso ministro, o guardião principal, guardião da nossa democracia, para que responda a processo nos Estados Unidos. É uma piada. Para mim isso é uma piada. E vem ele se meter na nossa soberania. Cada país tem sua lei e tem que ser respeitada a lei. Se nós que somos brasileiros, nós temos que respeitar a lei, a nossa Constituição, como que alguém de fora vai desrespeitar lá? Não. Não vai mesmo. Lula deu uma resposta precisa, contundente. Meta-se no seu lugar. Aqui não. Lula foi positivo nesse sentido. Eu acredito
que tudo isso é blefe, sabe? A gente importa muito mais dos Estados Unidos do que o que a gente exporta. Então, eles têm superávit conosco. Eles têm superávit. Então, se o Brasil deixar de fazer comércio nos Estados Unidos, não muda quase nada. Nós temos que nos aliar agora com o Mercosul, com a China, com a Rússia, com outros países que fazem parte do BRICS e dar uma banana. Aliás, bananinha já tá lá, né? Pronto, ele fica com bananinha lá, tá ótimo. Ele tem bananinha lá, então não precisa nem de banana mais, porque ele já tem um bananinha. Então, meus amigos, é isso. Eu queria novamente dizer que eu não estou aqui, Peninha, eu gosto muito dele, viu? Mas eu quero desfazer essa imagem que ele tem da caça às bruxas, eu expliquei para vocês. Agora, quanto à política, eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que tem gente que dá crédito a um vagabundo desse como um Bolsonaro? Um covarde, um brochável. Brochável. Estou dizendo que é imbrochável. Ele é brochável. E agora está em dúvida se lança Tarcísio ou se vem PL querendo Micheque. Meus amigos, essa mulher, olha, eu acredito que ela concluiu só o primário. Eu não acredito que ela concluiu nem o curso médio. Como é que a gente vai botar uma pessoa dessa? Não que Lula também não só fez o primário, mas Lula é um estadista, é um homem vivido, experiente. É um homem que desde cedo lutou pelas causas sociais e sindicato, essas coisas todas, sabe? Muito diferente dessa mulher aí, que não entende nada de política, né? Utilizando-se da religião. E você, meu irmão, se você é dessas igrejas neopentecostais, pelo amor de Deus, acorda, acorda. Esses pastores estão te levando à pobreza, à miséria e ao inferno, porque não te leva nem a palavra de Deus correta e justa, não te leva. Não te leva. Eu conheci um pouco. Eu entrei num culto para ver como era que funcionava. Um pastor que só fala de inferno. Um pastor que só fala de demônio. Ele está com quem? Hã? Um pastor que só fala de inferno, de demônio.
de Satanás. Você acha que ele está com Deus, é? Não. Quando Jesus era uma época de Páscoa e Jesus foi ao templo. Era costume dos judeus, uma vez por ano, na Páscoa, irem a Jerusalém e frequentarem o templo de Salomão. E quando Jesus chega no templo, ele vê o templo tomado por comércio. Vendia-se carneiros, pombas, fazia-se câmbios, vendia-se pássaros. E Jesus expulsou todo mundo do templo. Não era bem dentro do templo, era fora do templo. Mas era uma feira. Igual fazem esses neopentecostais, né? Não fazem aquelas feirinhas ali de junto. Fazem. Vendem água. Vendem óleo, dizendo que vem de Jerusalém. Vendem areia. Vendem areia, dizendo que veio de Jerusalém. A água que veio do Rio Jordão. E as pessoas compram, né? Óleo, deve ser, compra no supermercado o azeite e diz que o azeite veio de Jerusalém. Ô meu irmãozinho, e você feito um pato, compra aquilo. Sem se falar no feijão milagroso, né? Que curava a Covid, R$500, R$1.000. O Malafaia que disse, olha, se você quer conseguir sua casa, pague um dozeavo, divida seu aluguel em 12 partes e cada mês você paga. E se você mora de favor, você vê quanto vale sua moradia e paga também, divide por 12 aquele valor hipotético, porque o cara mora de favor, hipoteticamente. Você vê quanto é que custa e... Oh, meu Pai eterno. Aí vem Edir Macedo, que Jesus disse que na casa do pai dele tinha muitas moradas, né? São palavras de Jesus. E ele diz assim, se você der a sua casa aqui na terra, você terá reservado uma casa lá no céu. Oh, meu Pai eterno. E eu vi um caso de uma senhora que ela pegou a casa dela e doou para a Igreja Universal. Mas só que ela não tinha outra casa para ir morar.
Ela ficou morando na casa que era dela e que ela doou para a Igreja Universal, e todo mês ela tinha que pagar o aluguel da casa que era dela. Ah, Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos. Não sei se eu teria mais alguma coisa a falar. Talvez tivesse, mas agora não está vindo na memória. Deixa para lá. Deixa para lá. Já falei sobre o Trump, que quer se intrometer na nossa soberania, né? Eu não sei. Deixa pra lá. Mais pra frente a gente fala mais alguma coisa. Tchau. Boa noite.